Olá amigos, bem-vindos de volta. Quando eu andava no secundário, dizer que se vivia numa aldeia longe das comodidades das cidades, que nunca percebi bem quais é que são, mas nós na aldeia éramos vistos como aqueles que não tinham aquelas experiências brutais que eles tinham. Afinal eles tinham o skatepark, eles tinham um hipermercado à porta, tem o cinema, o shopping, a escola estava a 2 passos da casa deles, eles podiam ir a pé, tinham os melhores ténis, a melhor roupa, e nós éramos diferentes. Nós tínhamos que ajudar os pais, os avós na fazenda, cuidávamos do jardim, apanhávamos batatas, dávamos comer aos animais, quem tinha, e apesar de para muitos isso ser uma seca, eu também achava que era uma seca, isso trouxe sempre competências que nós podemos passar aos nossos filhos e podemos usar essas competências durante toda a nossa vida. Para não falar de todas as peripécias, de todas as brincadeiras que nós tínhamos na altura, e quem vivia na cidade tinha muita dificuldade em perceber se calhar a lógica dessas brincadeiras. Mas nós percebíamos e nós gostávamos. Mas hoje percebo que cada vez mais as pessoas estão a perceber que viver longe da cidade, viver se calhar numa aldeia, no campo, com um terreno para cuidar, para ter silêncio, é isso que nos acalma a cada respiração que nós demos. Apesar de haver pessoas que dizem não conseguem viver sem o stress, é real, eu falo com pessoas que dizem isso, eu acho muito mais fácil e muito mais saudável nos adaptarmos a um sítio calmo do que o contrário, concordas? E aos poucos começamos a perceber o porquê dos nossos avós, quando cá estavam, adorarem tanto o campo e serem muito mais autossuficientes do que quem vive na cidade, e os filhos, sinceramente, no campo, podem ter experiências realmente extraordinárias na natureza, que eu vou chamar na natureza pura. Por isso, é inspirador. E também quando eu olho para, por exemplo, o preço dos limões nos supermercados e depois venho à aldeia, venho aqui onde eu moro e vejo os limoeiros das aldeias a ficarem nas árvores, porque ninguém os apanha, ninguém os quer, dá-me a certeza que as cidades são cada vez mais para se viver num salve-se quem puder. E as pessoas aos poucos estão a perceber isso e usam a agricultura como terapia. Inacreditável. Fico contente por isso. Quem diria, tenho a certeza que muitos pais, muitos avós, apesar de não estarem cá fisicamente no corpo, estão, de certeza absoluta, bastante orgulhosos dos seus filhos e dos seus netos. A vida realmente dá muita volta, mas para quem está a chegar agora às aldeias, quer dizer que primeiro aqui no campo tens que mudar a tua mentalidade. As árvores não precisam de estar sempre perfeitas como aquelas plantas que tu lá tens no corredor, lá tens na sala. Aqui não, aqui não. Aqui as árvores, elas simplesmente precisam de paz e sossego. Assim como a maioria de nós, o terreno é nosso enquanto nós cá estamos. Depois de estarmos cá, e Deus queira que passe para os nossos filhos ou para os nossos netos, mas vão passar para outras pessoas e isto é passagem, é passageiro. As pessoas muitas vezes também não têm a noção do trabalho que nós temos muitas vezes para zelar as coisas, e não é só isso. Os quilómetros muitas vezes tu tens que fazer para ir de carro, para ir à cidade, seja para ir trabalhar, seja para resolveres um assunto, seja para abastecer as coisas que tu não consegues produzir no teu terreno. Outra coisa que é muito importante referir é que no campo cada um vive como quer e os outros respeitam isso. Aqui não há condomínios, não há reuniões, não se perde tempo com essas coisas para resolver. Como é que se vai resolver o problema da fachada do prédio? Aqui não, cada um trata da sua casa, cada um trata do seu terreno como quer. Isso para mim é brutal, porque quando temos um problema no nosso terreno, nós resolvemos, não vamos culpar as outras pessoas. Aliás, se alguém no campo te chatear por algum motivo, para que se calhar, isto acontece também no campo, e esse motivo não tem sentido, simplesmente nós deixamos a outra pessoa falar sozinha e continuamos a nossa vida e vivemos como nós queremos. Mas na aldeia é como na cidade, há sempre também ovelhas ranhosas, mas a maioria, vou dizer 99,9% das pessoas, são pessoas espetaculares. E é cada vez mais importante nós termos uma relação com os nossos vizinhos que seja boa, ajudá-los se for preciso. Acredita, se os ajudares, quando tu precisares, eles também te vão ajudar. E isto é tão importante, tão importante. E não é só isso, é importante nas aldeias, porque nas aldeias toda a gente se conhece uns aos outros e o tempo da calma e da segurança também está a acabar nas aldeias. Por isso, se vens agora para o campo, bem-vindo, vive como queres, vive como entenderes, ninguém quer saber, ninguém tem nada a ver com isso e também ninguém quer saber como é que tu vivias em Lisboa, no Porto ou em Coimbra. Vem, aproveita, é uma das experiências melhores que podes ter durante a tua vida, poderes ter um terreno, preservar, viver no campo, onde tudo só depende de ti. Um abraço a todos, amigos, obrigado por vocês estarem desse lado e fica em paz, no sossego.